Olá, meus queridos alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Aqui quem vos fala é a professora Thaís de Filosofia, Cidadania Moral e Ética. E nesta videoaula, aqui neste canal no YouTube da Escola Menino Jesus, hoje, no dia 20 de novembro de 2020, na nossa aula de Cidadania, nós vamos trabalhar um texto do livro de vocês, tá? Então peguem o livro para a gente abrir lá na página que está esse texto legal, tá bom? Vamos lá? Então, gente, nós vamos trabalhar o texto lá da página 59, tá? O texto é Ética e Transporte Público. Como que a gente pode verificar as questões éticas? Será que a gente pode ter atitudes éticas em relação ao transporte público? Com certeza. Quando a gente fala de transporte público, nós estamos falando, né, de veículos de uso coletivo. Nesse caso, a gente pode associar com os ônibus coletivos, né? Transporte público coletivo. Então, muitas pessoas utilizam o mesmo tipo de veículo, pagam por esse consumo, né, de transporte. Por exemplo, quem aqui, nós, né, nunca pegamos ônibus? Eu não sei vocês, mas eu peguei muito ônibus. Desde os meus 12 anos eu pegava ônibus aqui em Santana. Aí, quando eu fui estudar para Macapá, com 17 anos, eu também peguei ônibus, muito ônibus, todo dia eu pegava ônibus. E é assim, né? A gente tem várias experiências com esse transporte público, né? Boas, experiências ruins também, e que serve de aprendizado, tá? E hoje a gente vai estar falando da experiência dessa pessoa que escreveu esse texto aqui. Esse texto é em primeira pessoa. Então ele está dizendo que na visão dele, o que foi que ele experimentou, qual foi a experiência dele com o transporte público, tá? Ele começa falando sobre o que acontece quando você vai chamar um ônibus, né? Você está na parada de ônibus, você faz o sinal, o ônibus para, você sobe. Você embarcou, você vai passar pela catraca. Você paga o valor da passagem, passa pela catraca. E logo em seguida acontecem vários fenômenos humanos que a gente pode estar percebendo, tá? Então ele começa questionando a respeito, né, da conduta das pessoas, que quando elas passam pela catraca, elas ficam logo ali, logo em seguida. E elas não vão mais para frente, elas não se preocupam com quem está atrás. Fica todo mundo ali aglomerado depois da catraca, como se não tivesse mais ninguém para trás, tá? Então ele começa questionando isso. Então eu vou ler aqui com vocês, acompanhem comigo, tá? Lá na página 59, vamos ler o primeiro parágrafo do texto. Eu tentava entender o porquê de as pessoas gostarem tanto de ficar aglomeradas antes das catracas dos ônibus, mas já cheguei à conclusão de que é um acontecimento inexplicável. Há pessoas que não compreendem que devem pagar, rodar a catraca e buscar um espaço que não atrapalhe ninguém. E quando você depende da boa vontade de quem está à sua frente para seguir adiante, ela ainda acredita que quem está errado é você. E por mais que o motorista ou o cobrador peça para seguirem o curso, ninguém obedece. Então ele está dizendo aí qual foi a experiência dele com o transporte público, né, com o ônibus. E fala assim que as pessoas, mesmo que você peça, elas ainda ficam chateadas, colocam, acham que você está errado, em pedir que elas saiam da frente, né, dê licença, para que as outras pessoas possam também usufruir desse transporte. Então, ele está dizendo aí, olha, ele vai contar mais adiante a experiência que ele está tendo. E mais lá na frente, né, ele vai dizer assim: de acordo com o que eu tenho presenciado dentro dos ônibus, seguem dicas para manter a ética dentro do transporte público. Então, agora a gente vai ver uma série de dicas que ele deu para a gente estar seguindo quando a gente for utilizar esse transporte público da forma mais ética possível. Vamos lá ver quais foram essas dicas que o autor desse texto está falando para a gente. A primeira dica que ele dá pra gente é deixar o dinheiro trocado. Se você sabe que a passagem é R$3,50, você já vai deixar o seu dinheiro trocado, você vai facilitar o troco, você vai ter dinheiro trocado já para dar. Porque se você chegar com R$100 para pagar uma passagem de R$3,50, o cobrador, que é quem administra o dinheiro da passagem, né, o valor da passagem, ele vai ter dificuldade para repassar o troco e vai atrasar. Então, várias pessoas vão ficar esperando, vão ficar pro lado de fora do ônibus. Então, vai causar uma série de prejuízos, né? Não só para o cobrador, mas para quem está esperando para utilizar o transporte público. Então, a primeira dica é deixar o seu
dinheiro da passagem separado, trocado, facilitar o troco. Segunda dica, passe pela catraca na primeira oportunidade que tiver e vá para a traseira. Isso evitará aglomerações e congestionamento na parte dianteira do ônibus. Tá? Mais pessoas entrarão, principalmente em horário de pico. Ou seja, não ficar na catraca. Se você passou pela catraca, não fica ali, né? Vá lá para trás do ônibus, se você não vai descer, mas vá lá para trás. Por exemplo, quando eu estudava em Macapá, eu pegava o ônibus num lugar muito longe, então até eu chegar na minha casa demorava 1 hora de ônibus. Então eu passava na catraca, eu ia lá pro final do busão, né, do ônibus, ficava lá. Quando eu tava para chegar 2 minutos perto de chegar de casa, aí eu passava, já não tinha mais gente, tanta gente, né, eu não ficava aquele aglomerado de gente, não ficava em pé, não ficava apertado, né. Questão de consciência também em relação às outras pessoas que estão utilizando o transporte público. Outra dica do autor do texto pra gente: ao sentar-se nas cadeiras de uso preferencial, não cochile, fique atento, pois ela só é livre na ausência de quem realmente precisa usá-los. Já vi muitas grávidas, idosos e mulheres com crianças de colo realizarem todo o trajeto em pé. Gente, quando a gente vai andar de ônibus, né, tem umas cadeiras amarelas, né, na frente ou no meio do ônibus, assim, essas cadeiras são preferenciais. Eu já vi gente que não tem condição nenhuma de ser preferencial, não é idoso, não é gestante, não é deficiente, não tem alguma deficiência, nem nada, né? Gente normal em suas condições perfeitas físicas, senta nessas cadeiras. E quando chega um idoso, a pessoa simplesmente finge que está dormindo para não levantar, tá? Então, se você está vendo um assento preferencial, sente lá. Mas se chegar algum idoso, senhor, por favor, sente aqui no lugar, no seu lugar. Eu estava sentado, mas é o seu lugar. Então, dê preferência para que o idoso sente, ou uma mulher grávida, ou uma mulher com criança, né? Por exemplo, uma criança pequena, que a mãe sente e coloca a criança no colo. Então, vocês sabem que questão de ônibus, né? É questão muito de ser solidário com as outras pessoas também, se colocar no lugar do próximo. Outra dica: se o guarda-chuva estiver molhado, carregue uma sacola plástica para colocá-lo. Isso evitará molhar outros passageiros. Sim, gente, né? Que a gente vai pegar ônibus, às vezes está na época de chuva, você está com sombrinha, e aí você vai entrar no ônibus, a sombrinha fica pingando, né? Fica pingando nas pessoas. Então, para evitar isso, leve uma sacola plástica, coloca a sombrinha dentro, já vai facilitar muito, né? Se você vir alguém próximo carregando material, peça gentilmente para levá-lo. Isso é uma questão de solidariedade. Se a pessoa recusar, você fez a sua parte. Gente, estudantes, né? Nós somos estudantes, né? Ainda sou até hoje, vocês, né? Se vocês pegassem ônibus para vir para a escola, você vem com uma mochila cheia de livros, está pesado, né? Você, obviamente, não consegue carregar, você coloca no pé, coloca na costa, mal colocado, né? Aquilo tá pesado, então alguém tem que se solidarizar e, moço, quer que eu segure sua mochila? É uma questão de solidariedade. Se a pessoa tá sentada, ou se você tá sentado, você vai pegar assim, moça, você quer que eu segure sua mochila, sua bolsa, né? Tudo bem, se a pessoa não aceitar, não, tudo bem, eu vou ficar segurando. Você fez a sua parte, né? A gente pode se ajudar mutuamente. Outra dica: quando você for atravessar de um lado para o outro, peça licença, tenha segurança de onde coloca o pé para não pisar em ninguém. Gente, você for sair do seu lugar e o ônibus está lotado, você não vai sair empurrando todo mundo, né? Dizendo, sai da frente, não. Você vai dizer, moço, com licença, moça, licença, com licença, deixa eu passar, muito obrigado, licença, tá? Não saia empurrando ninguém, a gente pode sair com cuidado, mesmo que o ônibus esteja lotado, dá para fazer isso. Então, outra dica: evite ofender o motorista e o cobrador quando o trânsito estiver lento. Eles também precisam cumprir horário. Sim, gente, eu já vi gente que está estressado utilizando o ônibus e o motorista também está estressado, está no horário de pico, né? E o cobrador também está cansado, quer ir para casa, e tem gente que fica atazanando a vida, né, do motorista e do cobrador. A gente tem que saber compreender que aquelas pessoas estão, cachorro latindo. A gente tem que entender que aquelas pessoas também estão trabalhando, estão a serviço, elas também são humanas, gente, tá? Eu não vou pausar porque o vídeo está com 5 minutos e 32. Então eu vou perder muito do vídeo. Então, só um momento, tá? Já pararam. Então, assim, né?
a gente tem que também saber se colocar no lugar do outro, né? Se a pessoa ela está trabalhando ali, ela está no local de trabalho dela, que é aquele ônibus, né? Ela também tem horário para cumprir, ela também se cansa, ela também está exausta, está estressada com o trabalho, né? Saber se colocar no lugar da outra pessoa é muito importante também, né? Não ficar ofendendo ninguém, não xingar, não desrespeitar. Ocupe somente a sua cadeira, sente-se de tal maneira que não incomode as pessoas. Sim, né? Não sei se vocês andam de ônibus, já andaram, né? Vocês já viram alguém que senta na cadeira dela, no banco, né, do ônibus, e bota a mochila do lado, ou então a perna. Ela está ocupando 2 assentos, né? Não tem necessidade, basta ocupar um assento e a outra pessoa pode chegar, sentar no lugar relativamente limpo, né? Que você não tenha pisado, que a pessoa não tenha colocado o pezão em cima, pisando e sujando tudo, né? Ao sentar-se, não deixe as pernas abertas, pois incomoda quem está no corredor e a pessoa que está sentada ao lado, né? Geralmente são os rapazes que tomam essa postura, mas já fui incomodado por mulheres também. Aí ele está relatando o que aconteceu, ele se sentiu incomodado. Geralmente, os rapazes, quando eles vão sentar, eles sentam com a perna aberta, né? E às vezes a menina fica encolhidinha lá, a moça, a mulher. Então, assim, gente, se você vai sentar, ocupe o lugar só da sua cadeira, do seu assento, tá? Não ocupe o lugar mais além do seu, né? Não ocupe o espaço do outro, saiba respeitar os limites do outro também. Vamos lá, tem mais alguns para a gente ver. Evite sentar-se sobre o local em que fica o motor do ônibus. Tem uma placa lá que você passa lá, para sair do ônibus tem uma placa em cima do motor. Não sente motor quente, motor do ônibus. Não pode sentar ali, né? Porque é quente, pode prejudicar, pode danificar, você pode se acidentar também, né? Rapazes, não se esfreguem de propósito nas mulheres. Gente, isso aqui é muito sério, é assédio, tá? Assédio sexual, isso. Então, se alguém no ônibus tem alguma conduta que visa satisfazer alguma intenção sexual dela, isso é assédio sexual, tá? Seja se molestar, seja se esfregar em alguém, enfim, que busque satisfazer interesse próprio relacionado à sexualidade, interesse sexual, isso é assédio sexual dentro do transporte público. E isso é crime, tá? Isso é crime. Eu já cansei, gente, de ver, eu como moça, mulher, que andava de ônibus, de ver meninas que foram molestadas, meninas que foram assediadas dentro do transporte público, tá? Isso é muito comum, infelizmente, tá? E isso, graças a Deus, ainda bem que está tendo muita visibilidade e está acontecendo uma revolta quando isso acontece, tá? Mas isso é muito comum e a gente tem que saber se colocar no nosso lugar, né? E não aproveitar desse tipo de situação para invadir o espaço do outro, a intimidade do outro, a privacidade, a dignidade da outra pessoa, tá bom? Outra coisa, não tente limpar o sapato sujo na barra da calça de alguém. Carregue papel toalha ou pano limpo. Faça a higienização do sapato em local apropriado. Gente, eu nunca vi isso aqui, tá? Mas se ele tá falando é porque ele já vivenciou. Alguém limpou o sapato na calça dele. Não sei como, tá? Mas se o seu sapato estiver sujo de lama, ou se você vem com o sapato sujo de lama, leve um lenço, um papel na bolsa, na mochila, para limpar, tá bom? É inevitável, quando está chovendo aqui na nossa cidade, principalmente, o sapato fica cheio de lama. Outra dica, não sente no piso ou na escada em frente à porta de embarque ou desembarque. Essa atitude pode colocar a sua vida e a de outras pessoas em risco, pois alguém pode tropeçar em você e cair. Gente, isso é muito sério. Quem aqui ainda não viu os ônibus Macapá Santana lotados, principalmente nas épocas do dia de semana, em que as pessoas estão indo estudar, trabalhar, né? Antes da pandemia a gente pode falar sobre isso. Mas era assim, eu presenciei muito, eu utilizei muito ônibus lotado mesmo, que as pessoas iam escoradas na porta, indo em pé na escada, indo para fora, né? Na porta, com a porta aberta. Gente, isso é muito comum, infelizmente, né? É muita gente para pouco transporte público, né? Acaba tendo uma superlotação em relação à quantidade de pessoas permitidas nesse tipo de transporte. Se alguém estiver suando muito durante o dia, faça uma rápida higienização. Use desodorante. Sério, gente, deveria ter uma placa. Brincadeira, né? Mas
Se você sua muito, se você utiliza o transporte público que é quente, por favor, vamos usar desodorante, tá? Essa aqui é uma dica que ele está dando. Então, vamos usar o desodorante aí para facilitar a nossa convivência no transporte público, tá? Não exagere no perfume também, né? Consciência, gente. Se você vai utilizar um transporte público que tem muita gente, tenha pena da professora de filosofia que tem alergia a perfume muito forte, tá? Gente, eu tenho alergia a amaciante, perfume. Eu começo a espirrar, meu olho começa a lagrimar, começa a tossir, minha garganta fica inflamada, tá? Mas é sério, nem todo mundo, né, pode estar sentindo mesmo a quantidade de perfume que você gosta de passar, então não vamos exagerar quando a gente for utilizar algum tipo de transporte, um veículo público, tá? Abra a janela conforme a temperatura e o clima. Quem está em pé não recebe a mesma proporção, Quem está em pé não recebe a mesma proporção de vento no rosto que as pessoas que estão sentadas. Realmente, gente, se você está sentado, você está de boa na janela pegando vento. Mas a pessoa que está em pé, ela está morrendo de calor, porque o vento não pega nela da mesma forma. Então, se está um calorão, abre a janela, deixe bem aberta para ficar bem ventilado. Se está chovendo, feche a janela, tá? Gente, tudo isso aqui serve para a gente aprender a ter consciência na utilização de um transporte público. Porque a ética não é pensar no bem comum, então eu não posso ser individualista, né? Pensar só em mim, ser egoísta, pensar só na minha própria realização, no que eu quero, no que é melhor para mim. Mas se eu estou utilizando o transporte público, eu tenho que pensar no coletivo, eu tenho que pensar em todo mundo, né? No bem comum. Eu tenho que agir com ética também no transporte público, né? Agir com ética no ônibus, agir com ética na rua, no trabalho, em casa, em todo lugar que a gente convive, que a gente vivencia, que a gente tem experiências sociais, tá? Então, espero que vocês tenham entendido até aqui. Faça a atividade lá da página 61, tá? Questões para reflexão, página 61. Eu não trouxe para vocês algumas imagens, eu estou comentando porque o texto é muito explicativo, né? Muito amplo, ele é muito claro, então não tem como trazer muitas imagens para vocês. Eu acho que só a gente estar comentando já ajuda a ter essa noção de que a gente tem que agir com ética, mesmo nessas situações, principalmente nessas situações, tá? Faça as questões para reflexão, questão 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Questão 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Façam no caderno de vocês, Cidadania, Moral e Ética, copiem as questões, coloquem no cabeçalho, respondam no caderno de caneta. Façam tudo certinho, tá? Outra coisa, eu gostaria de lembrá-los que na videoaula da semana passada tem atividade avaliativa de Cidadania, Moral e Ética. Quem não fez, dá tempo de fazer. É só assistir a videoaula do dia 13. Lá no finalzinho do vídeo, eu estou explicando como é que faz a atividade avaliativa, tá? Façam, enviem para mim, tem uma opção no Proesc de enviar, tá? Adiantem o trabalho de vocês, tá bom? Eu quero avaliar vocês o quanto antes. Outra coisa que eu tenho que falar com vocês, tá? Atividade avaliativa do segundo instrumento. Eu vou passar uma prova online, vocês vão fazer tudo online, tá? Não se preocupem em copiar, em imprimir, vocês vão receber um link, vocês vão acessar esse link, vão responder e enviar online para mim, tá? É isso, gente. Na próxima aula a gente faz uma revisão, a gente aborda um conteúdo para fazer a atividade avaliativa do segundo instrumento. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo, desse vídeo da aula de hoje. Ele foi mais light, mais descontraído em relação ao vídeo da disciplina de filosofia, mas serve para a gente entender quais as posturas que a gente deve e que a gente não deve ter no transporte público, tá bom? Até a próxima aula, um beijão, se cuidem, tchau, tchau!